Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios, por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no Espírito, no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Pai, agora que nós lemos a Tua palavra, Senhor, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor abra, por meio do Teu Espírito Santo, os olhos do nosso coração, Senhor, para entendimento e compreensão da Tua palavra. Assim como já foi pedido, Senhor, fala conosco, Senhor, de maneira clara, audível, cristalina, Senhor, possamos compreender a Tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Bom, igreja, na primeira parte desse capítulo, o apóstolo Paulo se ocupou de escrever à igreja sobre a obra da salvação. Então, na primeira sessão do capítulo 2, versos de 1 a 3, o apóstolo falou para nós sobre a obra do pecado em nós, quais as consequências, o que a obra do pecado provocou nas nossas vidas. Mas a partir do verso 4 até o verso 10, então o apóstolo se dedica a dizer para nós o que é a obra de Deus, qual foi a obra que Deus então realizou em nós. E aqui nós explicamos que essa é a obra que nos deu vida, que nos chamou. Nós éramos um povo na sepultura, nós éramos mortos, porque a obra do pecado havia nos matado, mas a obra de Deus realizada em Cristo Jesus, essa obra nos dá vida, essa obra nos faz caminhar com Cristo, nos faz nos assentar com Cristo nas regiões celestiais. Então, ainda sobre essa nova posição, o apóstolo agora ele vai se dedicar a falar especificamente sobre os efeitos dessa obra nos gentios. Como, e é claro que aqui a maioria, né, na igreja de Éfeso eram gentios, como esse favor de Deus que foi revelado em Cristo transformou a condição espiritual desse povo. Então veja só, primeiro ele está dizendo, a obra de Deus em todos os homens. E essa obra de Deus em todos os homens faz o que com esses homens? Dá vida ao homem pecador. Porque o homem no pecado está morto, mas a obra de Deus em favor dos homens dá o quê? Dá a eles vida em Cristo Jesus. Agora, ele está dizendo do que essa obra faz especificamente com aquele povo gentil, aquele povo que não era o povo da aliança, todo aquele que não foi nascido em Israel. É por isso que ele começa o texto dizendo assim, vocês que no passado, gentios por natureza, ou seja, por nascimento, vocês que eram chamados de incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Chamados de incircuncisão era um insulto, era uma forma do judeu insultar um gentio, ele dizia assim, esse incircunciso, para dizer o quê? Essa pessoa que não faz parte do povo de Deus, que não foi escolhido por Deus, que não é um israelita, um hebreu de nascimento. Então era uma forma de
dos judeus ofenderem até mesmo os gentios, né? Como é que esse texto se divide para nós antes da gente entrar melhor nessa questão da posição? Então a gente vai explicar, à luz desse texto, como essa obra da salvação então afeta esse povo gentil, esse povo que estava estranho às alianças. Primeiro, o apóstolo fala sobre qual era a condição dos gentios antes de Cristo. Qual era a condição dos gentios antes de Cristo? Vamos ver versos versos 11 e 12, perdão. Versos 11 e 12. O 11 eu já li, vamos ao 12. Diz assim: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Gente, eu vou pedir silêncio porque está me desconcentrando, por favor. Mas veja o que o verso 12 diz. Qual é o cenário, qual é a condição espiritual do povo gentil? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus. Vamos resumir essas 5 em 3. Primeiro, o que significa dizer que eles estavam sem Cristo? O que Paulo quer dizer com isso? Para dizer que os gentios estavam sem Cristo. Nenhum dos seus deuses, os efésios adoravam muitos deuses, inclusive na cidade de Éfeso havia um grande templo que é considerado, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, e mesmo assim os seus deuses não podiam salvá-los. Eles estavam em grande miséria espiritual, envolvidos com artes mágicas, com ocultismo. Isso a gente vê lá no livro de Atos, capítulo 19. Havia gente possessa por espíritos malignos andando pela rua. Isso também a gente vê lá em Atos, capítulo 19. Paulo está dizendo, olha, eles estavam sem Cristo. Eles não tinham um Salvador. Eles estavam num estado de grande miséria espiritual por causa dos seus pecados. Como ele já falou no início do capítulo, estavam mortos. Não havia quem pudesse ajudá-los. Estavam completamente perdidos sem um Salvador. É isso que significa dizer, eles estavam sem Cristo. Veja, não é qualquer coisa, não é assim, como eu disse aqui domingo passado, né? Não é apenas um detalhe, sabe? O não crente, ele só tem um probleminha. A pessoa muito boa, mas só tem um probleminha. Ainda não aceitou Jesus. Não, ele não tem um probleminha. Ele tem um problemão. Ele está morto. Está em grande miséria espiritual. Seus deuses não podem salvá-lo. Seus deuses de prata, no livro de Atos é interessante, porque quando a cidade vem a um grande despertamento, quando essa cidade foi evangelizada e muitas pessoas, né, vieram a Cristo, houve um verdadeiro avivamento em Éfeso. Houve um avivamento em Éfeso. Depois você leia a partir ali do capítulo 17 de Atos que você verá isso. Houve um grande avivamento em Atos, a ponto deles queimarem livros que diz o texto que somados valeriam cerca de 50 mil moedas de prata. Tamanha era a riqueza daqueles livros de ocultismo, de artes mágicas que eles queimaram. As pessoas iam a Cristo e confessavam seus pecados publicamente. Publicamente. Pessoas libertas por espíritos malignos. A igreja então cresce, floresce. Paulo passa 2 anos ali treinando pessoas, capacitando pessoas para o ministério, escolhendo líderes no meio da igreja. A igreja viveu um despertamento naqueles anos. Mas aí Paulo está dizendo, mas a cidade estava em grande miséria espiritual. Eles não tinham um Salvador. Tem até um outro detalhe também que acontece no texto, em que os artesãos, né, que esculpiam as estátuas da deusa Diana, eles se juntam e vão à praça pública e começam a gritar contra Paulo, contra os cristãos, contra os crentes, porque o fato da cidade, né, vir a Cristo, o fato de muitas pessoas na cidade se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Cristo como seu Senhor e Salvador, tinha retirado a fonte de lucro deles. Para quem que eles iam vender as imagens? Para quem ia vender uma imagem se o povo agora tinha conhecido o Salvador, conheceu o Salvador?
Mas o que Paulo está dizendo? Que a condição espiritual deles sem Cristo, ou seja, antes de Cristo, era uma condição de grande miséria, porque eles estavam apegados a imagens e a estátuas que não podiam salvá-los. Ele diz, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Isso porque a promessa se refere à promessa de Deus em Abraão. Deus chamou em Abraão, e em Abraão Deus constitui um novo povo, um povo que foi separado pelo Senhor, um povo que agora Deus iria chamar de seu povo, e eles iriam chamá-lo de seu Deus, e Deus faz alianças com esse povo, e Deus dá lei a esse povo, e Deus se revela a esse povo chamado Israel, e Deus manifesta seu poder a Israel, se dar a conhecer de si mesmo a Israel, e Israel então entende a aliança, e Deus faz uma aliança de fazer o bem a Israel, uma aliança de misericórdia com o seu povo, mas o gentio não. Tudo isso que Deus deu a Israel, não deu aos gentios. Então nós não tínhamos uma aliança. Nós não tínhamos uma aliança com Deus. Nós não tínhamos o favor das misericórdias, do amor fiel, né? Do amor fiel do Senhor, das suas misericórdias, não tínhamos. A promessa da sua restauração e do seu bem sobre nós, não tínhamos. Vocês estão comigo, amém? Não tínhamos nada disso. E o povo, é isso que Paulo está dizendo, o povo gentil não tinha. E nós somos gentios, você entende isso? Sim? Nós também somos como ele. Então Paulo está dizendo não só dos gentios ali de Éfeso, mas nós. Então nós estávamos distantes, separados desse povo de Deus. Povo completamente estranho, alheio a essa aliança. E o que mais ele diz? Diz que nós estávamos sem esperança e sem Deus. Sem Deus no mundo. Pensa nisso, sem aliança, sem esperança e sem Deus. O que significam essas palavras? Sem esperança, ou seja, não há para nós a perspectiva de um futuro bom. Não há para nós. Você já reparou, por exemplo, vou te dar um exemplo assim bem forte para você entender isso. Existe muita esperança na época de Ano Novo, você já reparou isso? Há muita esperança no Ano Novo. As pessoas fazem promessas, né? Fazem tratados consigo mesmo ali, né? Compromissos. Não, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. De repente você também, né? Fez uma série de compromissos e de propósitos que você colocou para você nesse ano, porque nessa virada de ano a gente tem aquele sentimento de que o futuro, a perspectiva do futuro será boa. Então a gente diz, olha, um feliz Ano Novo, mas quem disse que o Ano Novo será feliz? A gente não sabe, pastor, que coisa pessimista. Calma, vou chegar lá. Estou construindo um raciocínio com você. O ponto é, você não tem garantia nisso, tem? Tem algum cheque assinado dizendo assim, ó, esse ano vai. Esse ano ó, vai dar certo. Não tem. Tudo que nós temos é o quê? Um mero desejo. Desejo. Perspectiva. Desejo que esse ano seja bom. O que ele será, nós não sabemos. Paulo está dizendo que o povo gentil nem isso não tinha. O que nos espera no futuro? Não sei. Não sei, não há o que garanta uma perspectiva de um futuro bom para nós. Então imagina alguém que caminha assim na vida, sem uma perspectiva de um futuro bom. Por quê? Porque não tem Deus no mundo. Ora, mas Deus, eles tinham muitos deuses. Acabei de falar isso aqui. Eles tinham muitos deuses, os efésios adoravam, como eu já disse aqui várias vezes, a deusa Diana. Mas eles não conheciam um Deus verdadeiro, eles não conheciam um Deus que poderia garantir a perspectiva de um futuro bom, de um Deus que declara na sua palavra, como diz Jeremias, capítulo 29, verso 11, pois eu bem sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma, quem lembra? Esperança. Esperança. Eles não tinham isso. Eles não tinham isso. Eles não tinham um Salvador, não tinham recebido um Salvador. Veja, o cenário que Paulo descreve no verso 12 é um quadro que transmite para nós uma grande tragédia. É uma tragédia. Agora, note os irmãos que esse cenário que Paulo está descrevendo no verso 12
é também o meu e o teu antes de Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Que a condição espiritual do homem antes de Cristo, que Paulo está descrevendo, é também a minha e a sua antes de Jesus? Talvez, se você ainda não está em Cristo, essa seja a tua condição. Essa seja a tua condição. Sem Cristo, sem um Salvador, sem as promessas da aliança de ser povo de Deus, sem perspectiva de um futuro bom, sem o conhecimento de um Deus verdadeiro. Agora, depois disso, a partir do verso 13, então, até o verso 22, Paulo vai falar das consequências desse homem agora em Cristo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para 5 delas. Dessa condição, a nova condição que o homem veio a ter em Cristo. Primeira coisa que nós temos em Cristo: Deus, em Cristo, desfez a inimizade que havia entre judeus e gentios. Isso está aqui no 13, 14 e 15. Ele diz assim, acompanhe por favor na sua Bíblia. Mas agora, em Cristo, ou seja, diferente do passado, agora, vós que antes estavam longe, vocês vieram para perto. E vieram para perto pelo quê? Pelo sangue. É como aquela música, né? Aquela música que diz assim, pela cruz me atraiu, né? Pelo seu sangue ele nos atraiu para perto, nos chamou para perto. Pois ele é a nossa paz, ou seja, Cristo é a nossa paz, ele é o embaixador da paz, ele é o príncipe da paz, como diz Isaías. E por que ele é o príncipe da paz? Porque o homem no pecado, ele estava em guerra. Ele estava em guerra contra Deus, ele está em guerra contra o seu semelhante, ele está em guerra contra a natureza, ele está em guerra contra si mesmo, mas Cristo Jesus é o príncipe da paz. E a sua mensagem, então, traz reconciliação. Pela cruz ele nos chama a reconciliação. E ele fala, de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez o quê? Um só povo, derrubando a parede de separação. E no seu corpo desfez toda a inimizade, isto é, os mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. Então a primeira coisa que a nossa nova condição em Deus nos permite, saber que agora nós não temos mais um povo judeu e um povo gentio. Dos dois Deus fez um só, seu povo, um só. Durante séculos, o povo judeu havia desprezado os gentios. Aquela que era a separação dos judeus como luz às nações, tornou-se um abismo que nunca esteve nos planos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus dá os preceitos, os mandamentos a Israel, que eram uma forma de fazer com que Israel fosse luz para as nações, de uma vida que agradava a Deus, de uma vida santa, Israel se apegou a esses preceitos e com esses preceitos construiu um muro que separava eles das nações. Isso nunca foi plano de Deus. O plano de Deus era que Israel fosse uma bênção. Pastor, justifica isso biblicamente? É só você pensar no chamado de Abraão. Em ti serão benditas quantas famílias? Todas as famílias, não só as famílias dos judeus, vamos dizer assim, as famílias dos crentes. Mas as famílias de todas as nações serão benditas por meio do chamado de Abraão. Então Deus, quando escolhe o seu povo, quando chama Abraão de Ur dos Caldeus, ele deseja fazer um povo que seja um espelho da sua glória para as nações. Só que Israel pega os mandamentos para uma vida santa que Deus havia dado, para que a luz de Deus pudesse refletir por meio deles, e com esses mandamentos fez o quê? Um muro de separação. E se afastou dos povos para os quais eles deviam ser esse espelho da glória de Deus. É isso que o autor está dizendo. Só que o autor está dizendo para nós aqui nesse verso 14 que essa separação, ele desfez essa inimizade. Deus desfez essa inimizade. Então Deus, havia essa distinção no início, sim, ok? Havia essa distinção, os judeus foram chamados por um propósito de salvação, mas após Cristo Jesus, então, encerra-se esse período na história com Israel, e agora o povo de Deus passa a ser um só. Toda a igreja
que vem por meio de Cristo. E uma vez que esses propósitos então foram cumpridos em Cristo Jesus, agora não existe mais qualquer diferença. É isso que ele está dizendo aqui, no verso 14. De ambos os povos fez um só. Então agora não existe mais diferença entre judeus e gentios. Não existe mais. De ambos Deus fez um só povo. Existe um só povo no Senhor Jesus. O que mais a nossa nova condição em Cristo Jesus estabelece para nós? Que Deus em Cristo desfez a inimizade entre os pecadores e Deus. Verso 16 ao 18 diz assim: e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. Em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade. Vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. O que ele quer dizer com isso? Tanto os gentios que estavam longe, como os judeus que estavam perto, também precisavam ser reconciliados. Também. Então Deus desfez a separação entre judeus e gentios, mas isso só não é suficiente, porque ambos os povos também precisavam se reconciliar com quem? Com Deus. O homem pecador precisa se reconciliar com Deus. Não era suficiente eliminar apenas essa barreira entre judeus e gentios. A mesma lei que separava os gentios dos judeus também separava o homem de Deus. E Cristo, então, leva sobre si a maldição da lei, diz o verso 16, verso 18, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai. Acesso ao Pai. Então, em Cristo, judeus e gentios têm paz entre si, uns com os outros, quero dizer, e ambos com Deus. Ambos passam a ter acesso a Deus. A reconciliação, então, está consumada. Cristo desfez a inimizade que havia entre o homem e Deus. Então agora nós podemos nos achegar a Deus, por quê? Porque Cristo então pagou o preço naquela cruz. Você pode se aproximar de Deus. Você pode ter acesso ao Pai no Espírito. Verso 18, estou repetindo para você entender o que esse verso quer dizer. Temos acesso ao Pai aonde? No Espírito. Temos essa. Pense nessas palavras, irmão. Só essas palavras já deveriam alegrar o nosso coração. Sabe por quê? Sendo eu e você tão pecadores, eu e você, nós somos falhos, fracos, pecadores, mas ainda assim, por meio da obra de Cristo na cruz, nós temos acesso ao Pai no Espírito. Eu posso ir até o Pai agora no Espírito e orar, e falar com Ele, e ouvir a sua voz, e ter comunhão com o Pai, porque Cristo desfez o muro de separação. Coisa maravilhosa é saber que, sendo nós tão pequenos, temos acesso. Eu vou dar um exemplo aqui, os irmãos sabem que é só figura de linguagem, pelo amor de Deus, tá? Estou usando uma hipérbole, um exagero, tá? Mas talvez eu não tenha acesso ao prefeito da cidade, ao governador do estado, ao presidente da república, mas tenho acesso a Deus. Deu para entender agora o tamanho disso? Ficou mais claro? Porque de repente a gente fala assim, temos acesso a Deus. Você fala, não é, né? A gente crente é meia boca mesmo, né? Só Jesus para ter paciência com a gente. Né? A gente fala, gente, Paulo começou a carta falando assim, vocês são ricos. Aí você pensa assim, eu sou rico? Pô, eu sou pobre, vivo numa dificuldade lascada, o pastor não sabe o que está falando, não. Aí você assim, não, rico? Se eu fosse rico, eu tinha acesso ao prefeito assim, ó. Tinha acesso ao governador, ó. Pegava a mão no telefone, chamava o presidente, eu ia falar aí. E ele ia me responder, gente fina, né? Só Jesus na causa. Aí, mas se você fosse rico, você diz, se eu fosse rico, eu teria acesso, né? Ou você acha que o Paulo começou a carta fazendo piada igual eu estou fazendo agora? Não. Paulo não fez piada quando disse que nós somos ricos. Paulo realmente queria dizer que nós somos ricos porque temos acesso a Deus. A Deus. Alguém muito maior que nos ouve quando chamamos. Bom, o que mais? Deus, de ambos os povos, fez uma nação. Uma nação em Cristo Jesus, diz o verso 19.
Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Nem imigrantes. O que quer dizer com isso, imigrante? A gente está aí vagando pelo mundo estrangeiro, sem uma nação, sem um lugar para dizer, olha, eu pertenço a esse lugar. Mas aí a Bíblia vai dizer, lá em Filipenses, capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo declara, olha, nós somos cidadãos da onde? Dos céus. O apóstolo Pedro tem uma expressão que eu acho ainda melhor, ele fala assim, nós somos forasteiros. Forasteiros. A gente está nesse mundo aqui só de passagem, mas temos uma pátria celestial. Somos cidadãos do céu. O que mais? O pecado, né, que havia dividido a humanidade em Cristo, pelo Espírito Santo, ele promove unidade. Unidade, um só povo. Somos membros da mesma família. Somos membros da mesma família. Verso 19, na parte B. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe, irmãos, nenhum de vocês escolheu a família que nasceu. Ou escolheu nascer nessa família? Você não escolheu, para o bem ou para o mal, eu estou dizendo isso, né? Coisas boas a gente tem na nossa família, coisas ruins também. Mas, enfim, a gente não escolhe a família que a gente nasce. Mas coisa maravilhosa é saber que quando Deus decidiu formar uma família, Ele nos escolheu para a sua família. Eu disse aqui no início dessa série de mensagens, lá no capítulo 1, verso 5, que Deus nos adotou. Né? Você pode já ter ouvido falar de gravidez indesejada. Não é isso? Existe por aí gravidez indesejada, existe ou não existe? A gente engravidou e não queria engravidar. Aquele menino ou menina não estavam nos planos dos pais. Mas ninguém há de falar em adoção indesejada. Você já ouviu falar disso? Porque para haver a adoção, esse processo legal, precisa haver o desejo do pai. E é isso que a Bíblia está dizendo, que Deus desejou nos tornar seus filhos. Agora, o que Paulo está dizendo, isso foi o que Paulo disse lá no 1 Efésios, verso 5, no capítulo 1. Agora, o que Paulo está dizendo é não apenas que ele desejou você, como ele falou assim, ó, desejou também o teu irmão. Olha o que eu estou dizendo. Lá atrás ele falou assim, ele desejou você e te adotou. Agora ele está dizendo para nós, ó, tá vendo esse teu irmão que está do seu lado? Ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Por meio da fé em Cristo, passamos a fazer parte da família de Deus. Eu quero já aqui fazer uma aplicação direta. Isso deveria promover maior unidade no seio da igreja. Essa consciência de que Deus em Cristo nos fez uma família deveria promover maior unidade no seio da igreja. Nenhuma diferença ou divergência que viesse a existir no nosso meio deveria ser maior do que a unidade e a convergência que nós temos em Cristo. Nenhuma. Nenhuma. E Paulo aqui está dizendo isso para aquela igreja em Éfeso e ele tem algo em mente. Ele tem em mente eliminar também as diferenças étnicas, culturais. Paulo está dizendo assim, ó, não há mais diferenças em vocês, de nenhuma espécie. Isso deveria ser suficiente para desencorajar na igreja qualquer briga ou contenda que os irmãos viessem a ter. Por quê? Pela mera lembrança de que nós somos irmãos em Cristo e temos o mesmo Pai. Meu pai tinha um choque de ordem lá em casa, essa eu vou contar. Não é muito legal para ele, mas eu vou contar mesmo assim. Talvez ele assista isso e não vai gostar muito. Mas meu pai tinha um choque de ordem lá. Porque imagina, para criar 3 filhos homens, algumas coisas tinham que ser mais firmes, né? Senão virava bagunça também. E aí quando chegavam os 3 geniosos querendo se degladiar em casa, né? Brigar mesmo. Meu pai acabava com a discussão muito facilmente. Véio. Ele propunha uma luta. Ué, como é que o pai acabava com briga? Propunha uma luta com ele. E quem é que queria encarar o coroa? Ninguém queria encarar o coroa. Só tinha 3 cães bravos. Mas ninguém queria encarar o leão de chácara. Ninguém queria encarar ele. E isso acabava com a briga rapidamente, facilmente. Então, meu pai nos lembrava que tinha alguém ali que era maior
E por meio da força ele exigia. Agora na igreja a gente não vai brigar e eu também não vou propor aos irmãos, ó, vamos disputar aqui então quem é mais forte. Também não vou propor isso aos irmãos. Agora, quando há divergência no nosso meio, eu estou falando assim para tornar mais suave a mensagem, a gente deveria se lembrar que nós nos chamamos de irmãos não pelo mero detalhe ou por uma forma que a gente acostumou a se cumprimentar, não. Mas é pelo reconhecimento de que nós fazemos parte de uma mesma família. E isso deveria desencorajar qualquer vontade minha de falar mal do meu irmão, de falar que ele não é isso ou é aquilo, ou de brigar com ele, ou de ficar emburrado com ele por alguma coisa, porque passou na porta, não me cumprimentou, não me deu bom dia, não falou comigo, ou às vezes ele te cumprimentou que está tanta coisa na cabeça que nem se tocou, irmão. Não é porque não gosta de você, não. Sendo bem direto ao ponto. Entende? A gente se lembrar que a gente chama de irmão, não é à toa, é por ser família. Família. Isso deve desencorajar qualquer briga e ressentimento que houvesse no nosso meio. E por último, nós somos templo santo no Senhor. Verso 20 ao 22, assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. Templo santo, no qual também vós, juntos sois edificados para a morada de Deus. O alicerce da igreja foi lançado pelos apóstolos e Jesus Cristo é o fundamento. O Espírito Santo, então, realiza a obra. Como? Pegando pedras mortas, dando-lhes vida e, com amor, edificando um novo templo. A igreja, isto é, nós, gente de carne e osso. Isso precisa ser lembrado. Por quê, pastor? Porque culturalmente a gente tem a mania de dizer que isso aqui é o quê? Esse espaço que a gente está. Igreja. Você já reparou isso? A gente culturalmente chama isso aqui de igreja. Mas o que é isso de fato? Uma construção. Porque biblicamente nem templo não é. Alguém vai dizer assim, tira a placa lá, porque então é templo. Antigamente fazia isso, botar templo. Nem templo não é, porque o que ele está dizendo é que templo somos quem? Vou repetir. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. Quem é o templo santo no Senhor? Nós somos o templo santo, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus. Onde é que Deus mora no Espírito? Nós. Deus mora em nós. Teologia do templo aqui. Vou explicar rapidão e com isso eu vou terminar. Esse era o último ponto. O que é teologia do templo, pastor? Aonde Deus se manifesta? Quando a gente começa a ler o Gênesis, aonde Deus se manifestou pela primeira vez? Tá com medo de falar? Quando a gente lê o Gênesis, na primeira vez, quando Deus se manifesta ali corporalmente? Jardim. Deus estava ali, sua presença no jardim. Depois disso, no relacionamento com Deus, então, o povo de Israel estabelece um tabernáculo. Por isso Deus tabernaculou com o seu povo. Depois, então, e todo o tempo Deus se manifestou no tabernáculo, sua presença estava ali. Depois, quando Salomão construiu o templo, o que foi que aconteceu? O próprio Salomão disse, é claro que um templo nunca vai conter um Deus que é muito maior do que o templo. Salomão disse isso. Mas Deus, para mostrar que havia aprovado a construção, fez o quê? Manifestou a sua presença naquele templo. Depois disso, diz João, capítulo 1, verso 14, que a presença de Deus se manifestou como? Por meio de quem? De Jesus. O templo foi destruído. Não foi isso que aconteceu? Quando os caldeus invadiram Judá e Jerusalém, o templo é destruído. Então a nação fica desesperada dizendo, e agora? A presença de Deus se foi. E Cabode? A presença de Deus se foi. Mas a gente aprende que por meio de Cristo Jesus a presença de Deus se faz ali.
no meio dos discípulos, andou entre eles, viveu entre eles, habitou em carne, pleno de graça e de verdade, vimos a sua luz, como a glória unigênita do Pai, estava em Jesus. Mas Cristo morre na cruz e é assunto aos céus. E a presença de Deus, se foi? Não, ele diz assim, mas derramareis do meu Espírito. E aí, o Espírito Santo, então, a presença de Deus passou a se manifestar onde? Nos edifícios que os discípulos construíram? De forma alguma, mas nos discípulos que o Espírito construiu. Por isso ele chama a nós de edifícios. Pedro entendeu tão perfeitamente isso que na sua carta ele diz assim, nós somos pedras vivas, como casa espiritual. Irmãos, em nome de Jesus, esse aqui é o edifício. A gente zela por ele, cuida dele, dá o melhor para que ele seja mais confortável do mundo, para que os cultos aconteçam com ordem e decência, sem desprezar em momento nenhum as conquistas materiais que a igreja tem. Ponto? Ponto. Continuando. Mas, a despeito disso, igreja somos nós. Gente, pessoas. E nós, plural, não eu. Eu sou templo do Espírito Santo. Mas quando eu, templo do Espírito, junto com o Rosário, que é templo do Espírito, junto com o Gabriela, templo do Espírito, junto com o Luciano, somos templo do Espírito, nos tornamos o quê? Igreja do Senhor. Isso é ser igreja. A reunião dos santos é ser igreja do Senhor. De maneira que o pastor não é mais espiritual porque está aqui. E você é menos espiritual. E o Marquinhos que está lá na porta, então vai ser menos espiritual ainda. Né? Porque a gente tem essa ideia do templo ainda antigo de Jerusalém. Como se lá fora é o pátio, aí é os santos e aqui é o quê? O santo dos santos. Então, irmão, se tu subir aqui e der uma bambeada, recebe a unção. Não, querido. É claro que tudo é com ordem e decência. Vocês estão entendendo isso, amém? Mas santos é a minha vida e a tua vida que precisa ser edificada e santificada dia após dia. Vir a este lugar, a esse edifício, não vai tornar a sua vida mais santa, mas pode colaborar para isso. Desde que vir a esse lugar, torne a sua vida mais apegada à palavra e à oração. E aí o Espírito Santo passa a agir em você para que a sua vida seja santa. E aí a igreja e o templo do Senhor e a presença do Senhor se manifesta pelo mundo e na cidade. Como? Que o evangelho agora entrou em movimento pela ação do Espírito Santo por meio de quem? De nós, da igreja. O Espírito Santo se manifesta no mundo agora por meio da igreja, da minha vida e da sua vida. Por isso que é tão importante que você viva uma vida santa. Por isso que é tão importante que o Paulo está dizendo aqui, que Deus está trabalhando em nós para que a sua vida seja santa, para que você seja a igreja do Senhor onde quer que você esteja, seja templo para a manifestação da glória do Senhor onde quer que você esteja. Isso não desmerece o edifício, não desmerece o nosso esforço em oferecer para Deus o melhor, não. Mas isso apenas nos coloca num degrau de prioridade, de cuidar de gente, de zelar por gente, de sermos gente como a gente precisa ser em Cristo, para que aí a gente tenha consciência de que estamos construindo a igreja certa para a glória do Senhor. Amém?